Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, começou a época de resultados, como eu prometi pra vocês, vou tentar trazer todos os resultados para eu comentar um pouquinho aqui das empresas que fazem sentido para uma carteira previdenciária. Então vai ter bastante vídeo no canal, às vezes vai sair um vídeo, uma hora depois sai outro, porque realmente eu preciso ajudar vocês e, pô, gosto, né, de comentar. Vocês sabem o que eu faço aqui com o meu dinheiro e nada melhor do que eu trazer a minha opinião. Saiu o resultado de Klabin, duas coisas para falar. Resultado muito interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês só a visão geral, depois você pode ler com calma, e também teve um anúncio de dividendo. Tá? Isso é super interessante, eu venho falando para vocês há bastante tempo aqui que muito possivelmente a gente teria um anúncio em outubro, de fato tivemos, por isso que eu montei minha posição antes disso e por isso que eu te aconselho a acompanhar aqui meu canal se você também está formando uma carteira previdenciária, porque eu vou dando os toques, vou dando as dicas, vou mostrando o que eu vou fazendo e se eu faço é porque eu tô acreditando, beleza? Bora pro vídeo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre Klabin, tá? Só para mostrar para vocês, no último mês valorizou quase 16%, mais de 16%, quase 17%. Tá? O que é isso? Né? É um conjunto de vários fatores, mas entre eles também essa visão do mercado de entender que a Klabin estava bastante descontada e que a empresa traria bons resultados. Tá? E de fato foi o que aconteceu, eu venho falando isso para vocês há bastante tempo. Tá? Há 5 dias atrás subiu 3%, no dia de hoje fechou em 0,48%, a gente ainda não sabe como que vai abrir amanhã, tá? Porque eu estou gravando esse vídeo quando fechou o mercado logo depois do resultado. Tá? A gente vai ver no pregão seguinte, obviamente, como que essa ação vai se comportar. Qual que é a grande ideia? Se preocupe menos com as oscilações de curto prazo e mais com os fundamentos da empresa. Em ter aquilo, entender que aquela é uma boa empresa, perene, que vai sobreviver por muito tempo e que, obviamente, vai te pagar dividendos, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? De forma bem rápida, direto ao ponto, depois vocês podem ver o release um pouco com calma, tá? Mensagem principal aqui, tá? EBITDA ajustado, que no fim do dia é ali a proxy, né? Uma aproximação da geração de caixa da empresa, alcança 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Crescimento de 20% em relação ao trimestre do ano passado. Vamos lembrar que Klabin tem um crescimento de EBITDA, tá? Há bastante tempo já, de forma constante, então sempre trazendo cada vez mais um crescimento de EBITDA. Isso é interessante, a gente quer empresas que gerem caixa, a gente quer empresas que paguem bons dividendos. Falando em termos de receita líquida, atingindo aí 5,4 bilhões de reais, um aumento de 26% comparado ao terceiro tri do outro ano, né? Ou seja, do ano de 2021, com crescimento consistente em todas as linhas de negócio. Lembra que eu falei para vocês os motivos que eu investi em Klabin? Entendo que o mercado tem muita demanda, tem muito para onde crescer. Todas as linhas de produtos e serviços, e é o que de fato tem se mostrado. O ROIC, que no fim do dia é ali o retorno, né, sobre o capital investido total. O que é o capital investido total? Seja de acionista, seja dívida, seja capital de terceiro. Atingiu 19,3% nos últimos 12 meses, comprovando a capacidade de aliar crescimento e geração de valor consistente aos acionistas. Qual que é a grande ideia? Se a gente for comparar o ROIC de Klabin com algumas outras empresas do mercado que deveriam às vezes apresentar até ROICs maiores, não acontece, tá? Pelo contrário, Klabin é uma empresa que está conseguindo trazer um retorno muito interessante para o acionista. E não fazia sentido na minha cabeça, a ação tá tão descontada. Por isso que eu venho falando para vocês. Tô comprando, faz sentido, vejam aqui os motivos, fiz bastante vídeo, tá? Como eu falei, o EBITDA ajustado crescendo também ali na casa dos 2 bi. Olha que a gente está falando aqui de uma empresa grande, tá? A gente está falando em bilhões e não em milhões, tá? Tem outras empresas da Bolsa que reportam receita na casa dos milhões. Aqui é na casa dos bilhões. Desalavancagem, endividamento, muita gente se preocupava com isso. Pô, Klabin tá muito endividada, será que não é um problema? Não era, eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos aqui, a gente comparou um pouco até do target, né, do que a própria companhia tem de endividamento. Não era nada que você tinha que se preocupar. E vamos colocar também uma coisa aqui na cabeça de vocês. É inerente desse setor, tá? As empresas serem um pouco alavancadas sim, tá bom? Talvez um pouco mais das outras empresas que você pode estar acostumado. O aumento do EBITDA, como eu comentei ali, que cresceu, contribuiu para uma desalavancagem da companhia. A relação dívida líquida EBITDA, que é o indicador de alavancagem, em dólar encerrou em 2,6 vezes, comparado a 3,1 no terceiro tri de 21. E vai lembrar que Klabin ainda continua no processo de evolução das obras, né, do investimento em Puma II, que é aquela unidade de negócio que eu sempre comento para vocês e que eu fiz um vídeo especialmente para falar um pouquinho sobre isso quando eu citei os 3 motivos, os 4 motivos que eu investi em Klabin. E aqui uma alegria pra gente, tá? 65% da execução já foi atingida, tá? Qual que é a ideia de startar isso, de começar isso? Mais ou menos ali no segundo tri de 2023. Vale lembrar que essa unidade aqui vai trazer bastante eficiência para a empresa e mais do que isso, vai trazer bastante autonomia da empresa em conseguir trabalhar com produtos que antes acabava importando e, obviamente, acabar entrando em segmentos que tem bastante demanda e bastante possibilidade de crescimento
como eu venho comentando aqui para vocês. E a geração de caixa, como eu comentei para vocês, também aumentando ali, aqui eles fazem essa métrica, né, que é a geração de caixa por tonelada, até porque a gente está mexendo um pouco com isso, é um pouco inerente do setor da empresa, uma alta de 4% em relação ao terceiro trimestre de 21 e 28% de crescimento em relação ao segundo T de 22, tá? Amanhã, obviamente, a gente vai ter a teleconferência, então se você quiser acompanhar, você pode, tá? E óbvio aqui alguns destaques financeiros aqui, destrinchando um pouquinho mais isso que eu falei. Eu acho que não vou ler exatamente toda aqui a mensagem para vocês, eu quero descer aqui numa parte super importante. Primeiro, o desempenho operacional, que a gente pode observar, tá? Esse desempenho robusto, tá? Especialmente aqui quando a gente fala de papéis, que é uma vertente super interessante que eu acabei comentando com vocês, que também vejo bastante perfil, né, de crescer, bastante um CAGR interessante para os próximos anos. A gente pode ver como que isso foi se comportando aqui ao longo do trimestre. Não quero passar por, enfim, tanto detalhe aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos descer aqui, porque eu quero ver a parte da dívida junto com vocês, que o pessoal sempre me pergunta, pô, você não acha que está endividado? Já deu spoiler falando que não, mas perceba, antes, só que vendo como que está a receita líquida por produto, então a maioria ainda concentrada em celulose, depois em embalagens, a gente tem cartões, os tal dos container boards e outros. Perceba que, Klabin, se você compara com alguns outros concorrentes, tá? Antes de falar do endividamento, acho que essa parte aqui é legal de colocar. Perceba que ela não tem um foco especial em uma só linha de produto e serviço. Tá? Ela tem essa diversificação que, de certa forma, é interessante para o acionista. A gente tem algumas outras empresas do setor que são basicamente muito focadas em celulose. Tá? Se eu não me engano, tá? A Suzano é basicamente tudo quase que é focado em celulose. Isso pode ser por um lado bom, né, obviamente, mas por outro lado ruim, porque se você tem algum problema nesse tipo de produto, né, na demanda por esse tipo de produto e serviço, você acaba tendo um problema no resultado da empresa. Klabin já é um pouco mais diversificada, tá? Isso é super interessante, pelo menos na minha visão não é à toa que eu acabei escolhendo o Klabin para investir, ao invés de investir em Suzano, ao invés de investir em Irani. Não que sejam empresas ruins, pelo contrário. Tá? Bom, vamos descer aqui porque a parte da dívida normalmente fica aqui embaixo. Bom, exposição da dívida bruta e do caixa. Primeiro, a gente tem a grande parte da dívida que está em dólar, a gente tem dois tipos de dívidas aqui, dívida em real e dívida em dólar. A maior parte está ali no que eles chamam de USD fixo, tá? 92%, e a dívida em real, 71% atrelado ali a IPCA e 27% atrelado a CDI. Aqui a gente tem o caixa total, então 88% aqui em real, né, em BRL, e 12% em dólar, tá? Isso aqui só para mostrar um pouco da composição e vamos lembrar, tá? O nível de alavancagem não é alto. Não tem problema a empresa estar endividada. É bom, às vezes, que a empresa se endivide, porque ela consegue acesso a capital, que às vezes é melhor do que simplesmente sair pegando capital com o acionista. E, óbvio, ela consegue usar isso para crescer suas operações. O problema é essa empresa é muito endividada e não consegue honrar com os pagamentos. Não é o caso aqui de Klabin, como a gente viu. Algo muito interessante que eu quero mostrar para vocês é a parte aqui dos proventos, tá? De dividendos. Vamos descendo aqui. Enfim, você percebe como é bastante detalhado aqui, vocês podem ver isso aqui com calma, correto? Bom, se a gente descer aqui, você vai ver um pouquinho do histórico de dividendos até agora. Então veja, em 2018 pagou ali na casa dos 840 milhões em proventos, um dividend yield de 4%, depois um dividend yield de 5,40%, 2020 pagou muito pouco, 2021 também, e aí começou toda aquela discussão, Klabin voltará a pagar bons dividendos. Já até agora, tá, pagou 6,2%, tá? Então isso é interessante nesse ano, e a gente agora teve um novo, né, anúncio de dividendo que eu falei para vocês que muito possivelmente a gente teria. Então o Klabin anunciou que vai pagar aí na casa dos 502 milhões de reais em forma de proventos, um pouquinho juros sobre capital próprio, um pouquinho dividendo. A gente vai ver como que se destrinchou isso aqui daqui a pouquinho, mas basicamente você vai receber ali 0,09 reais por ação, seja ordinária ou preferencial. E se você tem a unit, né, que é a Klabin 11, você vai receber 45 centavos por unit, tá? Isso mais ou menos nos meus cálculos aí, eu na minha posição, hoje que eu tenho um pouquinho mais de 800 ações, vou receber cerca de R$72. Ah, Bruno, não é muito, não dá para viver. Gente, eu tô começando a posição agora. Acabei de receber o primeiro dividendo, não consigo fazer a bola de neve ainda. Isso aqui é um play de longo prazo, você tem que começar do zero e é isso que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. Então a gente vai ter um pouquinho pago em juros sobre capital próprio, que vai incidir, né, o imposto, e o resto aqui em dividendos. Vamos lembrar, dia 1 de novembro é a data ex-dividendo, tá? Então vamos lembrar, se você quiser ter o direito de comprar isso daqui, você precisa comprar antes de ganhar, né, esses dividendos, você precisa comprar antes dessa data. Não adianta você chegar lá e comprar no dia 2 de novembro, no dia 1 de novembro, você não vai conseguir, tá? Então aproveite e compre pelo menos até aí o último dia útil de outubro para você conseguir ter a certeza que você vai garantir. Muita gente acaba falando, quer saber, eu vou só comprar na data de pagamento.
não vai receber nada, porque vai ter já tido a data ex-dividendo, certo? E aí, obviamente, se você quiser ler um pouquinho aqui, um pouco mais sobre as informações, pode ler à vontade, é só pesquisar aí no site, beleza? Bom, continuo bastante feliz com a minha posição em Klabin, vou continuar comprando, vou continuar aproveitando boas oportunidades e, óbvio, aproveitar também os dividendos. Você gosta de Klabin? Comenta aqui embaixo, vai ser muito legal de saber isso. E óbvio, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, acompanhe. Na época de resultado vai sair muito vídeo. Nem eu sei mais quantos vídeos vão sair, mas vai sair muito. E aí você assiste o que você quiser, beleza? Tamo junto, um abraço.